Bom dia, eu sou a Vitória e seja bem-vindo ao Vex. Quem vive no interior aprende cedo que a fazenda nunca fica realmente em silêncio. Sempre tem um barulho ao longe, um bicho se mexendo no escuro, o vento batendo no milharal ou alguma coisa que a gente não consegue explicar. E o pior é que às vezes o verdadeiro terror não começa no grito, sangue ou aparição. Às vezes ele começa devagar, quando a terra para de responder, quando os animais se agitam sem motivo, quando alguém desconhecido surge na porteira trazendo uma solução boa demais para ser verdade. Mas antes de eu te contar essa história, eu quero que você me repo- eu quero que você me responda uma coisa nos comentários. De que cidade você está assistindo? Sendo bem sincero, você teria coragem de aceitar a ajuda de um estranho no meio da roça? Se a sua única fonte de sustento estivesse morrendo diante dos seus olhos? Eu nunca mais consegui olhar para um espantalho sem sentir o estômago revirar. Isso aconteceu comigo em 2018, numa propriedade pequena que eu mantinha sozinho, perto de Nova Andradina, no interior do Mato Grosso do Sul. Eu me chamo Agenor Batista e naquela época minha vida dependia de uma lavoura de milho que já vinha dando problema havia semanas. Não era praga comum, eu tentei de tudo: veneno comprado em cooperativa, mistura caseira que vizinho recomendou, aplicação no fim da tarde, aplicação cedo, reforço no solo, reza, promessa, nada resolvia. As lagartas pareciam nascer da própria terra. Todo dia eu entrava no milharal e via mais folhas comidas, mais talos feridos, mais fileiras inteiras ficando fracas, cinzentas, como se alguma coisa estivesse secando a plantação por dentro. O mais estranho era que só a minha lavoura estava ficando daquele jeito. Nas terras ao lado, o milho seguia de pé, bonito, alto e verde. Na minha, parecia que tinha caído uma doença que só enxergava aquele pedaço de chão. Na noite em que tudo piorou, eu estava sentado na varanda, tentando fazer conta sem surtar. Se perdesse aquela safra, eu não pagava o banco. Se não pagasse o banco, perdia a terra. Foi quando ouvi passos arrastados na estrada de chão. Levantei achando que fosse algum vizinho, mas era um velho. Ele vinha devagar, curvado, com um saco de pano nas costas e um chapéu de palha, tão velho que parecia podre. Parou no porão e ficou me olhando com os olhos fundos, quietos demais, e pediu água. Depois perguntou se podia passar a noite ali, porque estava andando havia dias. Eu devia ter mandado ele seguir caminho, mas quem vive no interior aprende desde cedo que negar pouso pesa a consciência. Dei água, comida e deixei ele dormir num quartinho nos fundos. O homem quase não falava, mas enquanto comia, olhava para mim como se já soubesse de alguma coisa. Fui eu quem puxou o assunto e, sem perceber, acabei contando da lavoura. Ele largou a colher no prato e disse com a maior calma do mundo: "Isso aí não se resolve com veneno, isso aí grudou na terra." Na hora eu quase ri, mas não ri, porque havia qualquer coisa na voz dele que tratava a gente. Ele disse que já tinha visto chão chamar desgraça, que existiam terras que ficavam pesadas, carregadas, e que quando isso acontecia, o que vinha primeiro nem sempre era bicho. Às vezes era só aviso. Depois falou que podia me ajudar, não queria dinheiro. Só precisava de madeira, corda, pano velho e de um lugar específico no meio da plantação. Eu estava desesperado demais para recusar. Fui até o galpão, peguei 2 ripas, uma marreta, corda e ele abriu o saco que carregava. Lá dentro havia trapos escuros, todos úmidos e mofados, com um cheiro que eu não soube identificar na hora. Hoje eu sei. Era cheiro de coisa apodrecendo. Ele montou o espantalho na frente sem pressa nenhuma. Cruzou as madeiras, amarrou os panos, apertou cada nó como se soubesse exatamente o que estava fazendo. Quando terminou, aquela coisa tinha quase 2 metros de altura. Não parecia um espantalho comum. Parecia uma pessoa parada, coberta, esperando. Fomos os dois até a lavoura já de noite. A lua estava forte, e eu lembro disso porque a sombra daquela coisa
No meio do milho parecia longa demais e torta. O velho mandou eu cavar um buraco na parte da terra onde várias plantas tinham secado de uma vez. E eu cavei. Ele fincou o espantalho ali e deu 2 passos para trás. Em 3 dias, sua lavoura sossega, ele disse. Voltei para casa com um aperto ruim no peito, eu dormi mal. Na manhã seguinte, o velho tinha ido embora antes do amanhecer. Nem sinal dele na estrada, só o espantalho continuava lá, parado no centro da plantação. No primeiro dia nada mudou. No segundo, as lagartas já pareciam menos agitadas. No terceiro sumiram. Simples assim, sumiram. Eu andei fileira por fileira, ajoelhando, abrindo folha, olhando o caule. Nada, nenhuma. A lavoura começou a reagir rápido, como se tivesse sido solta de alguma coisa. Naquele momento, eu devia ter ficado feliz, mas a verdade é que o alívio durou pouco. Na manhã seguinte, encontrei o galinheiro quase vazio. Não havia pena no chão, não havia sangue, nem rastro de bichos, só sumiram. Na outra noite, perdi 2 porcos do chiqueiro, depois um bezerro, sempre sem barulho, sempre sem sinal de invasão. Foi como se alguma coisa levasse os animais embora, sem tocar cerca, sem deixar pegada, sem levantar poeira. Foi no quinto dia que meu vizinho, seu Norberto, apareceu lá em casa e perguntou por que eu tinha mexido no espantalho. Eu disse que não tinha mexido em nada. Ele ficou parado por uns segundos, depois apontou para o milharal. O espantalho não estava mais no centro, estava mais perto da casa. Eu mesmo fui até lá conferir, a terra na base dele remexida, como se tivesse sido arrancado e fincado de novo. Não muito, talvez 10, 15 metros, mas o suficiente para perceber que aquela coisa estava vindo na minha direção. Naquela noite, fiquei acordado com a espingarda no colo, sentado na varanda olhando para a plantação. Nada aconteceu, nenhum barulho, nenhum passo, nenhum vento mais forte, só aquele silêncio grosso de madrugada. Quando o dia clareou, o espantalho tinha avançado de novo. Aí o medo virou pânico. Chamei seu Norberto e fomos nós dois arrancar aquilo da terra. Quando cheguei perto primeiro, o cheiro bateu antes, um cheiro tão forte de podre que meus olhos arderam. Os panos estavam molhados de uma substância escura, grossa, já seca em algumas partes. Enfiei a pá na base e puxei com força. A cabeça pendeu para o lado, os panos se abriram, e o que apareceu embaixo deles não era palha, não era saco e nem era madeira. Era um rosto humano, cinza, inchado com os olhos abertos. Eu caí para trás na hora. Norberto gritou meu nome, mas eu não conseguia responder. Aquela cara estava me olhando havia dias do meio da lavoura, e eu não tinha percebido. Quando a polícia chegou e desmontou o resto, encontraram o corpo inteiro, costurado por dentro dos panos, amarrado na madeira com arame enferrujado. Era Joel Miranda, um homem da região que estava desaparecido quase 2 semanas. Nunca encontraram o velho. Ninguém soube dizer quem ele era, de onde veio ou como sabia da minha lavoura. E o pior de tudo aconteceu depois. No mesmo dia em que levaram o espantalho embora, as lagartas voltaram. Voltaram mais agressivas. Perdi a safra inteira. Meses depois, vendi a propriedade por um valor ridículo e fui embora de lá. Até hoje, eu trabalho em cidade pequena, longe de roça, longe de milho, longe de terra aberta. Mas às vezes eu acordo de madrugada com a sensação de que tem alguém parado do lado de fora da minha janela, imóvel, esperando. E na minha cabeça eu ainda ouço a voz rouca daquele velho dizendo: em 3 dias sua lavoura sossega. Sossegou mesmo, só que não foi a lavoura que pagou o preço. Relato 2. Eu nunca mais desci em poço nenhum, depois daquela manhã. Meu nome é Raimundo Lopes, mas no interior do Piauí quase ninguém me chama assim. Para todo mundo, eu só sou Mundico. Em 2020, eu trabalhava como caseiro numa fazenda antiga, perto de Picos, numa região seca, de chão rachado, mandacaru e vento quente o dia inteiro. Era uma propriedade velha,
passada de geração em geração, e tinha muita coisa abandonada espalhada pelo terreno. Curral caindo aos pedaços, depósito de ferramenta enferrujado, cerca torta e uma construção de pedra no fundo do mato que ninguém usava havia décadas. Era um poço, naqueles abertos e bonitos da fazenda antiga. Era um poço fundo, cercado por pedras escuras, com uma lâmpada de concreto por cima e mato tomando tudo ao redor. O dono da fazenda, seu Anselmo, mandou eu abrir aquilo, porque a seca tinha apertado e os reservatórios já estavam baixando. Disse que o poço era antigo, cavado no tempo do avô dele, e que talvez ainda desse para aproveitar alguma coisa lá embaixo. No começo eu achei que seria só trabalho pesado e sujeira, mas no instante em que empurrei a tampa, o ar lá de dentro subiu. Eu senti que tinha alguma coisa errada. O cheiro era ruim demais, não só de mofo. Era um cheiro preso, velho, abafado, como se aquele buraco tivesse guardado mais do que água e lama. Mesmo assim, no dia seguinte, eu voltei com a corda, lampião, balde e uma escada improvisada. Amarrei tudo numa árvore grossa, perto da borda, e comecei a descer. Quanto mais eu descia, mais o calor lá de cima sumia. Lá embaixo era frio, frio demais para uma manhã de sol no sertão. Quando meus pés tocaram o fundo, a lama afundou sob a bota. A luz do lampião mostrava as paredes de pedra úmida, escurecidas pelo tempo. O fundo do poço estava coberto por uma lama grossa e restos de entulho. Comecei a tirar aquilo aos poucos, enchendo o balde, puxando corda, limpando o que dava. Foi aí que minha pá bateu em alguma coisa dura. Pensei que fosse pedra, mas não era. Era uma caixa de metal pequena, enferrujada, dessas antigas de guardar documento ou dinheiro. Estava meio enterrada na lama. Tirei com cuidado, limpei por cima com a mão e subi com ela para abrir no sol. Dentro tinha um papel velho, uma fotografia colada pela umidade, uma corrente com uma medalhinha de santo e uma carteira de trabalho já quase desfeita. O nome ainda dava para ler: Josué Alves de Moura. Levei aquilo para seu Anselmo. Na hora que ele viu o nome, perdeu a cor do rosto. Disse que Josué tinha trabalhado ali há muito tempo atrás, no fim dos anos 70. Tinha sumido de repente. O povo comentou de tudo na época, que ele tinha fugido, que devia dinheiro, que tinha abandonado mulher e filho. Nunca provaram nada, só desapareceu. Na mesma hora, eu senti um negócio ruim no peito. No dia seguinte, desci de novo. E foi aí que encontrei os ossos. Primeiro um pedaço pequeno, depois o outro. Depois parte de um braço, costela, vértebra, tudo afundado na lama preta do fundo. Saí de lá em pânico. Seu Anselmo chamou a polícia. Chamaram perícia, interditaram a área. Vieram carros, fitas de isolamento, homem de luva, máquina fotográfica, retiraram tudo lá de dentro. Semanas depois, o resultado confirmou. Os ossos eram mesmo de Josué. A notícia correu pelas redondezas. A família que ainda restava foi avisada, mas o caso, como quase tudo do passado no interior, morreu sem resposta. Ninguém conseguiu provar se o homem caiu, se foi empurrado, se esconderam ele ali. A morte acabou virando só mais um mistério velho arquivado em pasta cinza. Eu achei que tudo tinha terminado ali, mas não tinha. Uns 20 dias depois, seu Anselmo pediu que eu voltasse ao poço para ver se depois da limpeza ainda existia água aproveitável no fundo. Eu não queria ir. Falei que preferia mexer com cerca, curral, o que fosse, mas ele insistiu. Disse que agora não tinha mais nada lá embaixo, e a polícia já tinha levado tudo. Fui contrariado, desci sozinho com o lampião numa mão e a corda roçando no ombro. O fundo estava mais limpo dessa vez, estava só um pouco de barro nas quinas e uma lâmina de água escura no centro. Eu estava examinando a parede de pedra quando ouvi um barulho da corda se mexendo lá em cima. Parei, olhei para cima, o balde que eu tinha deixado na borda começou a descer sozinho, devagar, sem tranco, sem pressa, como se alguém tivesse controlando a corda com a mão.
Na mesma hora eu gritei, perguntando quem estava ali. Ninguém respondeu. Só o eco da minha própria voz voltou. O balde continuou descendo até tocar o chão do poço, bem do meu lado. Eu juro pela minha vida que não tinha ninguém lá em cima. A mão tremendo, eu aproximei o lampião e olhei dentro do balde. Tinham papéis ali, dobrados, úmidos, amarelados. Reconheci na hora porque eram parecidos com os fragmentos que a perícia tinha recolhido da caixa metálica semanas antes. Só que esses estavam diferentes. Não estavam apagados, tinha escrita. Peguei o primeiro e li. Lourdes, eu não fui embora porque quis. Se um dia acharem isso, diga ao meu menino que eu pensei nele até o fim. Senti minhas pernas enfraquecerem. Peguei o outro. Me tiraram a chance de voltar para casa. Aquilo não podia estar ali. A polícia tinha levado tudo. Subi do poço, quase sem respirar. Cheguei lá em cima, tropeçando com os papéis na mão e o corpo todo gelado. Corri até a casa de seu Anselmo. Ele leu em silêncio. Sentou devagar, ficou olhando para aquelas folhas como se estivesse encarando um fantasma. Eu perguntei se ele conhecia a letra. Ele demorou para responder, mas disse que sim. Disse que já tinha visto a assinatura de Josué em recibo antigo da fazenda e que a letra parecia a mesma. Dias depois, localizaram o filho dele, que já era um homem de mais de 40 anos, morando em outra cidade. Quando ele chegou, pegou aqueles papéis com um cuidado que eu nunca esqueci. Leu uma vez, depois leu de novo e começou a chorar sem fazer barulho. A única coisa que ele disse foi: minha mãe passou a vida inteira achando que ele abandonou a gente. Eu não tive coragem de contar a parte pior. Não contei que o balde tinha descido sozinho. Não contei que lá embaixo o ar ficou tão frio que parecia madrugada de inverno. Nem contei quando eu levantei a cabeça depois de ter lido o último bilhete. Eu vi por um segundo um homem parado na água escura do fundo do poço. Não era reflexo. Ele estava lá embaixo, em pé, com a roupa colada no corpo, olhando para mim. Quando a luz do lampião tremeu, ele sorriu. Não era um sorriso ruim. Era um sorriso cansado, de quem tinha esperado tempo demais. Depois disso, nunca mais voltei lá sozinho. O poço foi tampado de novo, seu Anselmo desistiu da água. Disse que havia sede que a terra matava, e outras que não deviam mais ser mexidas. Mas até hoje, às vezes, quando acordo de madrugada, ainda escuto na cabeça o rangido da corda correndo devagar pelo concreto. E sempre que lembro daquele balde descendo sem ninguém tocar nele, eu penso a mesma coisa. Talvez os mortos não voltem para assustar. Talvez alguns só voltam porque foram silenciados por tempo demais. Relato 3. Eu demorei muito tempo para aceitar que, naquela noite, nunca fui atacado por bicho nenhum. O que me perseguiu sabia exatamente onde eu estava, o que eu temia e como me fazer correr sem nunca mostrar o rosto inteiro. Meu nome é Leandro Vilela, e isso aconteceu comigo em 2021, numa propriedade rural perto de Chapadão do Sul, em Mato Grosso do Sul. Eu tinha ido passar o fim de semana na fazenda de um conhecido meu, o seu Dimas, homem já velho, criado no interior, daqueles que conhecem cada barulho do mato e sabem quando uma noite está normal e quando não está. Eu cheguei no fim da tarde, jantei com ele, tomamos café na varanda, e quando comentei que levaria a espingarda para dar uma volta pelos fundos da propriedade, ele ficou sério na hora. Disse que podia andar pelo açude, pelo pasto baixo, pela beira da cerca, mas no milharal dos fundos não. Falou daquele jeito que homem do interior fala quando não quer repetir. Se ouvir um assovio vindo de lá, não responde. E se alguém chamar teu nome dentro do milho, também não entra. Eu devia ter respeitado, mas eu já tinha bebido 2 canecas de café forte. Estava com aquela confiança idiota de quem acha que tudo tem explicação. E a ideia de existir um canto proibido dentro da fazenda só me atiçou mais. Esperei seu Dimas ir dormir, peguei a lanterna, a espingarda e saí sozinho.
A lua estava alta, grande, clareando bem o terreiro. O ar estava seco, mas tinha um vento rasteiro passando pelo capim. Fui andando em silêncio, ouvindo só o barulho da bota esmagando folha seca. Quando cheguei perto do milharal, senti uma diferença no ar. Lá fora a noite estava fresca. Na borda da plantação parecia mais frio. Não era um frio de temperatura, era um frio ruim. Mesmo assim entrei. O milho estava alto, mais de 2 metros em alguns pontos. As folhas batiam umas nas outras, fazendo aquele farfalhar constante que não deixa a gente saber direito de onde vem um som. Andei alguns metros para dentro, devagar, iluminando o chão, procurando o sinal de tatu, qualquer movimento, qualquer coisa que justificasse eu estar ali. Foi então que ouvi o primeiro assovio. Curto, tão fino, que pareceu coisa da minha cabeça. Parei, esperei e nada. Dei mais 2 passos e outro assobio veio de novo, dessa vez mais perto. Virei a lanterna naquela direção e só vi as fileiras de milho, paradas, fechadas, escuras entre uma passagem e outra. Chamei, achando que podia ser algum peão, algum vizinho, mas no fundo, em que abri a boca para falar, alguma coisa estalou à minha esquerda. Virei o facho da luz rápido e vi uma sombra baixa cruzando por entre as plantas. Não parecia cachorro, não parecia gente. Parecia pequena demais para um adulto e rápida demais para qualquer bicho grande. Apertei a espingarda com mais força e comecei a voltar. Foi aí que eu senti a primeira puxada no cabelo, curta e leve, mas nítida. Levantei a mão na nuca no mesmo instante e não tinha ninguém, nem galho nem folha presa, nem nada. Continuei andando mais rápido. Outro puxão. Mais forte, depois outro na gola da camisa. Parecia que dedos pequenos me agarravam e soltavam antes de eu conseguir virar. Meu coração disparou. Acelerei o passo. O assobio voltou, agora atrás de mim. Respondi por reflexo, xingando, perguntando quem estava ali. Foi a pior coisa que eu podia ter feito, porque assim que minha voz morreu no meio do milho, alguém respondeu. Não com palavras, com uma risada. Era uma risada de mulher, só que não tinha nada de humana nela. Era baixa e engasgada, comprida como se viesse de uma garganta seca. E pior, vinha de vários pontos ao mesmo tempo, de frente, de trás, de dentro do mato, do lado do meu ouvido. Eu comecei a correr. As folhas de milho batiam no meu rosto, pescoço, nos braços. A lanterna tremia tanto na minha mão que o facho de luz pulava de um lado para o outro. A cada 3 ou 4 passos eu sentia outra puxada, no cabelo, na camisa, na mochila. Em certo momento senti algo prender meu tornozelo, com tanta força que quase fui ao chão. Caí de joelhos. A espingarda escorregou de dentro da minha mão e bateu no chão. Quando me virei para pegá-la, vi. Entre 2 fileiras, agachada no escuro, tinha uma forma pequena me olhando. Por um segundo, cabelo comprido demais, quase encostando no chão. Um rosto estreito, escuro, com 2 olhos muito claros, refletindo a luz da lanterna. Não eram olhos de bicho. Tinham intenção, tinham maldade, tinham curiosidade. Ela não correu, ela ficou ali, me olhando como se soubesse que eu já estava apavorado. Quando eu tentei levantar, senti mãos, várias mãos, mexendo no meu cabelo, rápido, ágeis, como dedos finos trabalhando com prática. Saí dali no desespero, tropeçando, me arrastando, sem nem saber se estava indo para a saída, ou mais para o fundo. A risada veio junto, o assobio também. E por mais que eu corresse, eu sentia aquela presença me acompanhando a poucos passos, brincando comigo, sem pressa nenhuma. Quando finalmente atravessei a última fileira e me joguei no pasto aberto, caí de barriga no chão, sem ar. Fiquei alguns segundos sem coragem de olhar para trás. Quando olhei, o milharal estava quieto, parado, como se nunca tivesse havido nada antes lá dentro. Só que houve, porque minha camisa estava rasgada nas costas. Meu braço esquerdo tinha 3 arranhões finos, paralelos, e quando passei a mão no cabelo, senti vários nós apertados duros.
feitos rente ao couro cabeludo. Não eram embaraços, eram nós mesmos, pequenos, firmes, feitos um por um. Voltei correndo para casa. Seu Dimas já estava acordado, sentado na varanda, como se estivesse me esperando. Nem perguntou onde eu tinha ido, só levantou o lampião e olhou para minha roupa, para meus arranhões, para o meu cabelo cheio de nós e balançou a cabeça devagar. Eu te avisei. Sentei na escada sem conseguir falar direito. Depois de um tempo, ele me deu água e disse que naquela parte da fazenda, o povo antigo dizia que havia uma dona, uma coisa velha, um espírito do mato que não gostava de homem entrando de noite, ainda mais fazendo barulho, apontando luz, carregando arma. Falou que ela nem sempre matava, às vezes só marcava, às vezes só fazia a pessoa sair de lá com medo bastante para nunca mais voltar. Na manhã seguinte, fui embora cedo. Parei num posto no caminho para tentar desfazer os nós do cabelo diante do espelho do banheiro. Não consegui. Tive que cortar pequenas mechas com uma tesoura cega que achei no porta-luvas. Até hoje, quando o vento passa fino perto da minha orelha, eu ainda lembro daquele assobio. Eu nunca mais entro em plantação nenhuma à noite sem pedir licença, porque naquela fazenda eu aprendi uma coisa que devia ter aprendido antes. Tem lugar que parece terra de homem durante o dia, mas quando escurece, volta a ser de quem sempre foi. Se você assistiu até aqui e gosta de histórias como essa, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo.